Um jovem, aos seus 17 anos, ele aproximou-se de seu pai e expôs a sua preocupação com o seu futuro. E o seu pai, lavrador, que tinha uma grande plantação de melancias, criação também de animais, ele fez a seguinte pergunta: filho, o que você pensa então do seu futuro? Você quer estudar ou você quer continuar trabalhando aqui com o pai, aqui na roça, aqui na agricultura? Aquele filho, com seus 17 anos, ele disse a seu pai: olha, pai, eu quero estudar. E o pai daquele jovem o enviou então para a capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Chegando lá, esse jovem fez o vestibular e passou para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ele concluiu a Faculdade de Ciências Contábeis. Neste ínterim, o avô deste jovem de 17 anos falou-lhe de Jesus, pois ele estava morando com seu avô na grande Porto Alegre. E esse jovem ouviu o evangelho e esta semente germinou e nasceu ali uma frondosa árvore. Este jovem começou a dar frutos no seu trabalho. Envolveu-se com o Ministério de Jovens da igreja em Porto Alegre, na época a gestão do pastor Nilson Aranger. E este jovem deu bons frutos, foi líder de jovens, envolveu-se com a juventude, ficou 10 anos morando em Porto Alegre. E viajando para a cidade de Criciúma, ele conheceu uma jovem. Esta jovem encantou-lhe os olhos. E esta jovem também estava orando por um esposo, e Deus já havia lhe mostrado nos seus 15 anos, quando ela estava pedindo a Deus um esposo. E Deus mostrou a ela, o jovem, a sua afeição. E quando ela viu aquele moço bem mais tarde, quando ela já estava perto dos seus 21, 22 anos, ela viu aquele jovem chegando em sua casa e disse: é ele, é aquele que Deus me mostrou quando eu tinha meus 15 anos. Mas ela ficou preocupada, perguntou para alguém ali e disse assim: olha, esse jovem ali, quem é? É o único solteiro que está aqui. E naquele momento nasceu ali um relacionamento. E aquela jovem firmou noivado. E aquele jovem também firmou o seu noivado e disse assim ao seu futuro sogro: olha, eu vou embora para os Estados Unidos, em 1 ano retorno e eu caso com ela. Foi um grande desafio. E aquele casal passou a trocar cartas. Ele nos Estados Unidos, ela no Brasil. Mas antes de eu chegar nessa história, para finalizar esse casamento e revelar essa história, o autor dessa história, eu quero falar que quando esse jovem aceitou a Jesus como Salvador, ele escreveu uma carta para sua mãe e para o seu pai, dizendo, lá nos seus 18 anos, 19 anos, quando estava fazendo a faculdade de Ciências Contábeis, ele escreveu uma carta para o seu pai, dizendo assim: papai, mamãe, eu aceitei a Jesus como Salvador. Foi a melhor escolha que fiz em minha vida. E enviou a carta. Aquela carta chegou nas mãos da mãe daquele jovem. Quando ela recebeu, ela pediu que escrevesse novamente, dizendo assim: olha, a partir de hoje você não pertence mais à nossa família. A partir de hoje, você não é mais bem-vindo aqui, porque você agora virou herege. Quando aquele jovem recebeu aquela carta, mas não pode. Mas como? Pois a família daquele jovem era da tradição católica, do coração sagrado de Jesus, e ele havia, aquele jovem, aceitado a Jesus como Salvador em uma igreja evangélica. E naquela época,
Os católicos viam os evangélicos como hereges. Esse era o contexto da época. E aquele jovem, ao receber aquela carta, ele ficou triste porque ele amava a sua família. Ele queria estar em família, ele queria celebrar essa alegria que ele tinha recebido. Ele tinha aceitado Jesus como Salvador, foi a melhor coisa que lhe aconteceu, foi a maior experiência sobrenatural em sua vida. Ele sentiu muita alegria, ele queria compartilhar isso com sua família, porque estava no primeiro amor, aquele ímpeto de falar de Jesus, na verdade, aos parentes, aos amigos, dizer o que aconteceu com ele, né? O que ele encontrou. E ele baixou a cabeça, fez uma oração e disse: Senhor, eu desisto pela minha família de ti ou eu sigo em frente? Ele abriu a Bíblia. A gente não recomenda isso para você como uma regra, mas naquele momento ele fez isso. Não significa que seja uma regra, né? Tem gente que diz assim: se deu certo com ele, vai dar certo para mim. Pode dar errado, tá certo? E o que ele fez naquele momento? Ele abriu a Bíblia de olhos fechados, colocou o dedo e disse... O texto dizia assim: aquele que amar o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Uau! Naquele momento ele baixou os olhos, baixou a sua fronte e fez a seguinte oração: Senhor, aconteça o que acontecer, eu jamais vou te abandonar. Ok, os anos se passaram. A família deste rapaz aceitaram a Jesus como Salvador. Seu pai aceitou a Jesus como Salvador. Suas irmãs aceitaram a Jesus como Salvador. Seus irmãos, faltam ainda 1 ou 2 ali, mas praticamente a sua família teve um encontro real com Cristo. E esse jovem, vamos continuar o casamento, né? Como aconteceu? Ele foi para os Estados Unidos e trocavam cartas, né? Trocavam cartas. Quando este jovem voltou dos Estados Unidos, ele casou com esta jovem. E quando ele estava decidido a voltar para os Estados Unidos, ele recebe uma ligação. Naquela época era telefone, né? Esses telefones não é igual ao celular, né? Telefone fixo. E ele recebeu aquela ligação e ele atendeu. Era o secretário da Convenção da Assembleia de Deus lhe fazendo o seguinte convite: olha, senhor, que agora era um homem casado, recém-casado, olha, estamos convidando você para dirigir uma igreja. Foi um convite que ele jamais esperava. Mas quando ele recebeu aquele convite, ali iniciou o seu ministério. E ele foi chamado para dirigir uma congregação, na época, Congregação Jaraguá do Sul, que pertencia a Blumenau. De Jaraguá do Sul, ele foi para Blumenau, onde teve seus filhos. Blumenau, ele foi para a cidade de Mafra. Mafra teve mais 2 filhos. De Mafra foi para Imbituba. Em Imbituba, ele mudou-se para Itajaí. De Itajaí para Florianópolis. Florianópolis mudou-se para Blumenau como pastor-presidente. De Blumenau, ele foi para Joinville, onde findou seus dias. Estou contando a história de meu pai, saudoso pastor Valmor Leonel Batista. Esta foi a sua história. Em uma outra oportunidade, eu estarei contando uma história bem interessante de um homem que ele foi fazer uma viagem de avião e não fez. E aquele avião caiu. Não perca, no próximo encontro, uma história real. Esta foi a história real de meu pai, pastor Valmor Leonel Batista. Deus te abençoe. Um abraço. Eu sou o pastor Márcio Batista.